Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, trazendo a reflexão para este domingo, domingo de Santíssima Trindade. Queremos refletir especialmente sobre o Salmo de número 8 e também um pouco sobre as outras leituras deste domingo de Santíssima Trindade. E o tema, o título desta nossa reflexão, A Tua Grandeza é Vista no Mundo Inteiro. Hoje é domingo da Santíssima Trindade, oportunidade única de confessarmos a nossa fé com o credo atanasiano, afirmando com toda a convicção que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não possuem início e nem fim, não possuem hierarquia entre si, não são três deuses, mas um único Deus. É magnífico podermos confessar essa fé, ainda que racionalmente falando tenhamos tantas dificuldades para compreender. Por isso, a minha alternativa para o dia de hoje é de não tentarmos racionalizar a Trindade, mas de percebermos que Deus é tão grandioso e nós somos tão pequenos que isso é impossível. Por isso, nada melhor do que termos como base nesta reflexão o Salmo 8, especialmente os dizeres do versículo 1 que se repetem no versículo 9, a saber, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Não há dúvidas de que gostamos de tudo aquilo que é magnífico ou grandioso. Dificilmente alguém gostará de algo meia boca, a não ser que exista algum distúrbio. Mas você já refletiu por que todos nós somos assim? Talvez pareça óbvio demais a resposta se pensarmos apenas que gostamos do que é bom porque é melhor. Ok, mas e se a resposta for um pouco mais além? Será que o fato de termos sido criados para vivermos em um mundo perfeito, por um Deus perfeito, que nos criou para sermos perfeitos, não tem a ver com isso? E se pensarmos no inverso? Será que não temos tantas dificuldades em vivermos aqui e não sofremos tanto exatamente porque fomos criados para a perfeição e a grandiosidade de Deus? No Salmo 8, o salmista Davi trata não apenas de afirmar a grandeza de Deus, mas de dar exemplos dessa grandeza. Ele começa falando da criação de Deus. E ele diz, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. De certo modo, mesmo sem os avanços da astronomia e da astrofísica de hoje, Davi nos permite pensar que ele faz uma visão panorâmica do universo e compara tudo isso com a pequenez humana. Às vezes estamos tão focados na nossa vida que nos esquecemos do tamanho de grão de areia ou da gota no oceano que somos. Pare um pouco para pensar. Quantas estrelas tem no universo? Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem em média centenas de bilhões de estrelas, e as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Já parou para pensar em quantos litros de água há no oceano? Cerca de 71% da superfície do planeta Terra são ocupados por água. E deste percentual, 97% constituem água do mar, o que equivale a um pouco mais de 1,368 bilhão de quilômetros cúbicos. Você tem ideia de quantas espécies de seres vivos há na Terra? Estima-se que no mundo exista cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Quando paramos para pensar racionalmente no absurdo desses números, só podemos dizer como somos pequenos. Aliás, é possível observarmos um raciocínio parecido nas Escrituras anteriormente.
Quando Deus responde aos questionamentos de Jó, ele diz no capítulo 38 do livro de Jó: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Ele prossegue com uma série de questionamentos a Jó do tipo: de onde vem a luz ou a escuridão? Quem faz a neve e as chuvas de pedra? Quem faz a chuva, a geada, o orvalho e o gelo? Quem dá de comer aos animais e às aves? Mesmo os ateus se utilizam da grandeza de Deus, pois fazem parte e usufruem da criação de Deus, ainda que não percebam e não atribuam a Ele tudo o que existe. Portanto, tendo em vista a magnitude e a grandeza da criação de Deus, não há como não se juntar a Davi e afirmar com todo vigor: ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Contudo, mesmo sendo um grão de areia no deserto, uma gota de água no oceano e uma reles estrela no universo, o ser humano recebe de Deus uma importância única e a preocupação de Deus. É o que o salmista Davi expressa dos versículos 4 a 8. Que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ora, os números do universo impressionam. Centenas de bilhões de galáxias, 10 sextilhões de estrelas, bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos, 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Mas se observarmos o relato de Gênesis 1 e 2, veremos que nada disso surgiu por acaso. Tudo isso teve um Criador por trás, que resolveu no último dia, como coroa de sua criação, fazer os seres humanos. Adão e Eva eram perfeitos, viviam em um mundo grandioso e perfeito e foram criados com um único propósito: ter domínio sobre todas as coisas. Obviamente que o pecado e a queda trariam desgraça e deturpação deste domínio para os seres humanos. A natureza que antes era para ser cuidada se torna mercadoria. Os seres humanos já não enxergam mais a criação como morada para compartilhar e cuidar, mas como meio de obter lucro e exploração. Ainda assim, é justo observar a grandeza de Deus também na coroa de sua criação. Afinal, mesmo corrompido pelo pecado, o ser humano possui dons e talentos invejáveis. Até mesmo a capacidade de criar, tão própria de Deus, foi transmitida para nós. E por isso acompanhamos o desenvolvimento de tantas inovações na tecnologia, na comunicação, nos meios de transporte, na medicina. Mas nada disso seria possível sem que o designer possibilitasse tudo isso. Sem a anuência de Deus, a coroa de sua criação teria sido completamente destruída após o pecado. E aí chegamos ao terceiro fator que expressa a grandeza de Deus nas Escrituras. Além da sua criação e dos seres humanos, Deus possibilitou que houvesse restauração do seu plano original, de um modo bem peculiar e único. Não há nada que se compare à grandeza de Deus. Tudo que ele faz é magnânimo e incomparável. E isso se revela de forma ainda mais impactante quando observamos o modo que Deus escolheu de resgatar a coroa de sua criação. Ele resolveu enviar o seu único filho que encarna
e vem ao mundo. Em nenhuma história de nenhuma religião criada por seres humanos haverá um relato parecido. A maior grandeza não está em ostentar o seu tamanho, até porque seria impossível para nós compreendermos a grandiosidade de Deus. A maior grandeza está no maior de todos se tornar pequeno. Tão pequeno que ele até mesmo se tornou um bebê de colo, com as mesmas necessidades que cada um de nós já teve. Deus se fez homem. O maior se tornou um grão de areia, uma estrela na galáxia, uma gota no oceano. Tudo isso por amor a você e a cada um de nós. E não satisfeito em encarnar, ele cumpriu toda a vontade do Pai em nosso lugar e pagou por todos os nossos pecados, se sacrificando na cruz em nosso lugar. Ao ressuscitar no terceiro dia, Jesus venceu o último dos inimigos e iniciou um novo tempo, pois após a sua ascensão, enviou o Santo Espírito para habitar entre nós. Contudo, muitas pessoas ainda não conseguem perceber a grandiosidade de Deus em nosso mundo. Por isso, Jesus trata de chamar discípulos para divulgarem os seus feitos e sua obra. Na grande comissão, Jesus disse, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, a grandeza de Deus é vista no mundo inteiro, mas há pessoas que ainda não conseguem enxergar. Talvez porque estejam focando somente no que é suntuoso e grandioso, quando na realidade Deus escolhe se revelar na humildade e na fraqueza. Ora, basta observarmos o texto bíblico que os exemplos serão fartos. Deus resolveu iniciar uma nação de um casal que era infértil e idoso. Ele escolheu um dos filhos mais novos que se tornou escravo para salvar os hebreus da seca, levando-os ao Egito. Ele escolheu um homem que tinha dificuldades de fala para liderar o povo na saída da escravidão do Egito. Um garoto franzino e baixinho derrotaria um gigante filisteu e se tornaria o maior rei de Israel. Um homem repleto de dores e sofrimentos e preso em um poço profetizaria a um povo rebelde a vinda do Messias. Um jovem que havia sido levado ao cativeiro babilônico seria utilizado por Deus para demonstrar o seu poder. O Salvador nasceria em uma família humilde, não teria onde reclinar a sua cabeça e seria torturado e morto como um criminoso vil. Em todos esses exemplos, não conseguimos enxergar o poder de Deus se observarmos apenas com os olhos humanos. Em todos esses exemplos, se observarmos com o olhar da fé, enxergaremos a grandiosidade de Deus e a sua poderosa mão. Qual será a diferença entre quem enxerga e quem não enxerga? O poder do próprio Deus, que por meio da fé faz com que vejamos aquilo que parece invisível aos olhos, que possamos enxergar com os olhos da fé e a grandiosidade de Deus em nossa vida todos os dias, e que possamos testemunhar essa grandiosidade ao mundo. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo esta página, este canal, curta, comente e compartilhe, e até o nosso próximo vídeo.